Se você costura, você já pensou em ter a sua própria colcha de retalhos, não é mesmo? Ah, com certeza. Se é da costura criativa, então, dos tecidinhos que vai sobrando, uma colcha de retalhos ia ficar sensacional. Mas você não sabe nem por onde começar? Pois eu vou te dar umas dicas. Eu sou a Nina Ferreira, uma amante dos pedacinhos de tecidos. Estou aqui para te dizer que já fiz mais de 1000 peças de retalhos e cá entre nós algumas belas colchas, tá? Mas como você começa, Nina, pensando nessa colcha? Primeiro, gente, a gente tem que pensar no todo. Eu vou misturar diversos fabricantes de tecido, porque eu vou usar um pedacinho daqui, um pedacinho dali, a não ser que eu compre tudo assim que nem a Nina fez e estruture aquilo tudo num desenho para ter certeza da qual quantidade de material eu vou usar para não faltar e nem sobrar demais, né? Aí eu tenho ali todo um dimensionamento. Mas se a gente está trabalhando retalhos e essa é a nossa proposta, essa é a nossa intenção, né? Vamos fazer um desafio, né? Todo mundo fazendo a sua colcha de retalhos? Então, como é que a gente começa, Nina? Primeiro, lavando os tecidos e molhando todos eles, deixando de molho mesmo, para que eles saiam ali a tinta que tem que sair, que é o sangrar, para que se tiver algum encolhimento, afinal de contas, são tecidos de fabricantes diversos. E a gente não quer que depois que a gente lave pela primeira vez, aquilo vire um bololô, enrugue, ou fique sobrando tecido, ou mesmo manche, não é verdade? Então essa é a primeira dica, molhe todos os seus tecidos. Os cortes têm que ser corretos. Então se você vai fazer qualquer tipo de técnica, como aqui a minha, ó, que eu fiz os triângulos perfeitos. Então, você também tem que pensar nisso. Eu preciso cortar certinho e também costurar certinho, para que no final não fique tudo embabadado. Porque se chegar tudo embabadado na hora de quilting, ai Jesus, você vai querer morrer. Ela vai ficar parada lá no seu armário e você não vai dar continuidade. Já sei disso porque já aconteceu algumas vezes, eu já vi isso com algumas pessoas que tentaram aí e não foram bem sucedidas. Mas isso não vai acontecer com você, porque eu estou aqui para ajudar. Então, volta aqui comigo sobre como é que eu vou pensar nisso. As folhas quadriculadas são os nossos grandes aliados para a gente trabalhar uma colcha. Aqui, por exemplo, eu desenhei toda aquela colcha que tá aqui, ó. E aí, eu já trabalhei quais são os blocos que eu ia usar, qual era o tamanho do meu topo, tá vendo? Qual é o tamanho da minha lateral, tudo bem pensado, quanto eu preciso de margem. E aí eu faço um bloco de modelo para eu definir quantos deles eu vou precisar colocar ao longo da minha cama ou ao longo da minha lateral, por exemplo. Aqui eu fiz a lateral, tá vendo? Ó, é uma colcha, isso é a caída da colcha. Então eu também pensei sobre isso. Não dá para ir aleatoriamente. Como é que você compra tecidos aleatórios? Vai faltar, minha querida, ou vai sobrar demais. Aqui, ó, é uma outra colcha que eu fiz no momento que eu estava trabalhando como voluntária. A gente rifou essa colcha aqui, ó. Ela era uma peça mais simples, um bloco de flor grande, outros dois dividido com um tecidinho xadrez e um tecidinho poá, tá vendo? E isso eu fui dividindo e colocando aqui. Teve umas almofadonas. Aí eu chego à conclusão de quantos de tecido eu vou precisar, tá vendo? Eu vou marcando aqui, ó. Assim vai ficar muito mais fácil você se planejar. Ai, Nina, mas eu não sei matemática, eu não sei. A partir do momento que você começar a fazer esse tipo de trabalho, e eu ensino isso muito no meu curso, como você pensar com papel e lápis. Você vai ver que vai ficar fácil, você vai fazer colchas maravilhosas. Feito o topo da colcha, né, que é essa parte de cima, a gente vai comprar uma manta ideal, e a manta que eu recomendo é uma manta que não tem uma gramatura muito grossa. Não dá para usar uma manta R2, que é o que a gente usa numa bolsa. Por quê? Porque a R2 é para ela estruturar e ficar firminha. Então, quando eu dobrar, ela vai quebrar, vai ficar amassado, ou seja, vai fazer que nem se fosse um buraco assim na uma vala, sabe? Outra coisa, você precisa pensar que ela não pode fazer muito volume na hora que você for guardar no guarda-roupa. Então, tudo isso há que se pensar. Uma manta, então, de algodão é a ideal. Eu costumo usar a Jade, que entre as mantas de algodão, ela tem um preço bem acessível, tá? Manta Jade. Outra coisa, precisamos de forro para essa colcha. Geralmente o forro é um tecido liso, tá vendo, ó? Um tecido liso. Ou não, você pode colocar um tecido todo estampado para que você use essa colcha dupla face. Por que não? Se você optar pelo tecido liso, então você pode comprar o percal. Existe percal igual lençol, sabe assim? 100 fios, 200 fios, 400 fios. Claro que quanto mais fios, mais caro vai ser.
Mas nesse caso, você não precisa disso. Você pode comprar até um percal misto, se a sua intenção não for usar dupla face. Nesse caso aqui que eu fiz, e ele é dupla face, então eu tive que quantificar também qual é a quantidade que eu ia precisar de tecido, considerando que a altura que eu compro tem a largura de 1,5 m. Certo? Então essas são as dicas para você começar a pensar a sua coxa e já estar prontinha para fazer uma comigo. Bora juntas fazer essa coxa? E em breve eu trago notícias sobre isso, tá? Por enquanto, sabe o que eu quero? O seu like aqui, o seu comentário. Você já fez alguma coxa de patchwork juntando retalhos? Se você não fez, a sua mãe, a sua avó, quem sabe, talvez? Me conta aqui que eu vou adorar saber. Beijos e até a próxima!